Olá, tudo bem com vocês? Aqui é Marcos Casella, da FEAL, Fundação Espírita André Luiz, pelo portal TV Mundo Maior, para conversarmos mais um tema na visão, na ótica da doutrina espírita. Vamos falar sobre bullying. O que é bullying? A Lei 13.185 de 2015, ou seja, já faz 9 anos, define como bullying é um ato de violência física ou psicológica intencional e repetitivo, praticado sem motivação evidente por pessoa ou grupo contra uma ou mais pessoas. Então, bullying é um ato de violência. Podemos dizer o que quiser. Muita gente fala, mas na minha época isso acontecia e não tem problema nenhum. Gente, é um ato de violência. Como se chegou a essa conclusão? Psicólogos, terapeutas, médicos, pessoal da, da área da educação e também da área social concluíram: é um ato de violência. Então, temos que acatar, temos que compreender que é um ato de violência. E por ser um ato de violência, exige que prestemos atenção, exige que verifiquemos, que validemos, que acompanhemos, não só nós, pessoas comuns, não só nós, pais, não só nós, tutores, mas também as autoridades, também os professores, também aqueles que tomam conta, os B10, os vários trabalhadores que atuam nas escolas, nas empresas, em todos os locais, para averiguar se não está ocorrendo bullying. E se estiver ocorrendo bullying, tomar as devidas providências. Por muitas vezes, ir à polícia. Na polícia denunciar, na polícia abrir uma queixa, abrir um BO a respeito de bullying, pois é um ato de violência. E pode gerar o quê? Pode gerar problemas graves. Quem sofre bullying pode ficar traumatizado. No futuro, pode ter problemas comportamentais graves, pode trazer ocorrências graves nas suas ações. Afeta o sentimento da pessoa, afeta o comportamento da pessoa. Como falamos, causa traumas. E muitas vezes traumas levam-se anos para retirar, para amenizar, ou muitas vezes nessa encarnação não remove mais, não muda mais. É longo prazo. Então por que fazemos isso? Se já foi declarado há 9 anos atrás como ato de violência. É algo que ocorre só aqui no Brasil? Não, ocorre no mundo todo. E infelizmente, os nossos sentimentos aos pais do jovem, da criança, Carlos Teixeira, de 13 anos de idade, que desencarnou devido ao bullying. Puxa, mas como assim? É um ato de violência física. Ele desencarnou devido a um ato de violência física. Então, nossos sentimentos aos pais, nossos sentimentos à sociedade como um todo. Sentimos muito, pois uma vida não é para ser desperdiçada. Jamais. Ainda mais por algo que a lei já coíbe há 9 anos atrás. Então, relembrando, o bullying ocorre no mundo todo, não é algo só do Brasil. E, infelizmente, um jovem, uma criança de 13 anos, desencarnou devido a isso. Mas, e pela ótica espírita? Vamos lá. O que Jesus nos ensinou há 2000 anos atrás? Veja, nós da doutrina espírita seguimos Jesus, buscamos aprender com os ensinos de Jesus. Então, há 2000 anos, Jesus nos disse fazer ao próximo o que eu gostaria que o próximo me fizesse. Evidentemente, nenhum de nós gostaria que o próximo nos ridicularizasse, que o próximo nos tratasse mal, que o próximo nos agredisse verbalmente ou fisicamente. Não gostaríamos. Então, por que eu faço isso com o próximo? Ah, são crianças, criança não sabe o que faz? Tá. Mas e os pais? Aonde estão os pais? Os tutores? Onde estão os trabalhadores da escola? Onde está a direção da escola? Onde estão os professores? Onde está todo mundo que permite que isso prossiga? Temos que refletir sobre isso. E Jesus, então, nos ensinou a fazer ao próximo aquilo que eu
desejo que o próximo me faça. Então, se eu não quero agredir, não tenho por que agredir. Se eu não quero ser ofendido, não tenho por que ofender. Alguns outros dizem, mas isso é a lei do retorno, é a lei de causa e efeito. Então, não, gente, de forma nenhuma. Não estamos aqui reencarnados para sofrer. Ninguém reencarna para sofrer. Ninguém reencarna para pagar. Isso é uma concepção completamente estapafúrdia, completamente errada. Todos reencarnamos para nos educarmos, para crescermos, para evoluirmos, para sermos felizes. Como pensar que estamos aqui para pagar? Então Jesus é o grande cobrador? Está cobrando de cada um de nós o pagamento por aquilo que fizemos? Isso é um absurdo, né? É falta de senso quem fala uma atrocidade dessas. Jesus nos ama e Jesus nos propicia, nas nossas inúmeras reencarnações, oportunidades de crescimento, oportunidades de aprendizado, oportunidades de evolução. Portanto, a criança Carlos Teixeira não reencarnou para morrer, para desencarnar vítima de bullying. De forma nenhuma, de forma nenhuma. Isso foi uma irresponsabilidade, dada a omissão de várias fontes, de vários partícipes ali, da própria instituição, ao que tudo indica, que não agiu corretamente, que não fez o trabalho que deveria de fazer, que não atuou como deveria fazer. Então, mais uma vez, nossos sentimentos aos pais, nossos sentimentos à sociedade em geral. Mas então, o Carlos Teixeira não tinha que reencarnar dessa forma, a criança? Evidentemente que não, nunca. Ele aqui estava, como todos nós, para evoluir, para crescer. Porém, também a doutrina espírita nos ensina que quando desencarnamos, estamos livres, né, de expiações, estamos livres de dores, já cumprimos a nossa tarefa nesta reencarnação. Então, a criança Carlos Teixeira desencarnou numa idade muito cedo, 13 anos, mas ele está livre das expiações, das provas que aqui deveria passar. Evidentemente, não deveria ter desencarnado através de um ato de violência, através de um ato de bullying. De forma nenhuma. Ninguém reencarna para isso. Lembremos bem, estamos aqui para ser felizes, estamos aqui para crescer, e não para sofrer, e não para pagar. Então, evidentemente, a justiça dos homens deve ser feita, e isso engloba a lei de causa e efeito. Então, aqueles que foram omissos, aqueles que foram os partícipes no desencarne de Carlos, estão arrolados na lei de causa e efeito. Isso vai gerar consequências, não tem jeito. Na própria consciência de cada um vai gerar consequências. Para quê? Para que cada um fique em paz consigo mesmo com o passar das inúmeras existências. De forma bem simples, esta é a lei de causa e efeito. Então, o Carlos Teixeira está livre. O que isso quer dizer? Ele está de volta ao mundo dos espíritos, ali acolhido, ali sendo tratado, ali sendo cuidado. Pelo que aprendemos na doutrina espírita, e faz todo sentido, seus pais, seus familiares, seus amigos, as pessoas queridas, quando adormecerem, estiverem no desdobramento do sono e Carlos já estiver melhor no mundo espiritual, irão lá visitá-lo, serão lá levados para visitá-lo, para ver que ele está bem, para ver que ele continua evoluindo, continua crescendo. Claro, daqui a determinado tempo irá reencarnar novamente dentro das necessidades de cada um, para assim prosseguir na sua jornada evolutiva. Então, Carlos Teixeira, a criança Carlos Teixeira, o jovem Carlos Teixeira, não deixou de existir, continua existindo, continua vivo, é um espírito imortal, tal como eu, tal como você, tal como todos nós. É um espírito imortal, é um filho de Deus, é nosso irmão. Mas não faz sentido ele ter desencarnado através de um ato de violência, de um ato de bullying. Não estamos aqui responsabilizando diretamente as crianças que isso fizeram, pois também são crianças.
não tem noção do que está fazendo, mas a omissão de responsáveis pela escola, pelo ambiente, permitiu que isso acontecesse, o que é uma fatalidade, o que é um absurdo, não deveriam de permitir. Então, deverão responder perante a justiça. Claro, em suas consciências isso está inscrito. Então, o que a doutrina espírita nos traz de conforto? Que Carlos Teixeira, a criança Carlos Teixeira, o espírito imortal, nesta reencarnação desencarnou com 13 anos, mas no plano espiritual está acolhido, está sendo tratado, está sendo acompanhado, está sendo protegido para assim prosseguir na sua evolução, para assim reencarnar quando for necessário, quando for o momento. Então, Carlos Teixeira não deixou de existir. Seus pais, seus familiares, seus amigos, em desdobramento do sono, irão visitá-lo, irão ver como ele está, quando ele já tiver condições de ter contato com alguém, evidente, né? Que o objetivo não é ir ver a qualquer custo, mas sim que fique bem para todos. E assim os pais, os familiares, os amigos acordarão em determinados dias com uma sensação um pouco mais aliviada, é claro, jamais terá um alívio total, pois a dor do desencarne é imensa. A dor do desencarne de um filho é imenso, ainda mais por uma causa banal e sem sentido como essas, ok? Como essa, né? Então reflitamos a respeito. Jesus nos ensinou a fazer ao próximo aquilo que desejamos que o próximo nos faça. Então, bullying, jamais. Agressão física, agressão verbal, agressão moral, jamais, pois nós não gostaríamos que isso fosse feito para nós. Então não façamos isso para o próximo, eduquemos nossos filhos, eduquemos nossas crianças, nossos netos, conversemos com eles, mas trabalhemos para evitar esses atos ignóbeis para quem já está em pleno século XXI, né, saindo de provas e expiações e caminhando para a regeneração. Então aqui, Marcos Casella, do portal Mundo Maior, da FEAL, Fundação Espírita André Luiz. Espero ter sido útil, espero a nossa conversa ter sido útil. Até uma próxima oportunidade. Muita paz. Inscreva-se no canal e fique por dentro da comunicação em prol de um planeta de regeneração.